Olá, pessoal. Mais um vídeo. Dessa vez, o segundo vídeo sobre receptor super heterógeno. Então, agora, o estágio. Já depois do estágio misturador, então, o sinal que chega da estação de rádio induz na bobina de antena o circuito ressonante, faz uma pré-seleção da emissora que você quer ouvir. O oscilador local, você tem um sinal que é injetado no emissor do transistor e na base o sinal que vem da emissora de rádio. Os dois fazem um batimento, a gente chama de batimento, na verdade é uma modulação, mas o termo usado é batimento. O batimento dos dois produz 4 sinais, conforme já havia mostrado na primeira parte do rádio. 4 sinais. O próprio sinal que veio da emissora de rádio, o sinal do oscilador local, a soma e a diferença. Classicamente, nesse caso aqui, dos rádios AM, o batimento é feito por cima. Batimento por cima. O que significa que a frequência do oscilador local é maior do que o sinal recebido da emissora de rádio. Então, a gente coloca um sinal maior e pega a diferença dos dois. Então, no amplificador de FI, vem o sinal do oscilador local menos o sinal da emissora de rádio. Isso dá a frequência intermediária. Então, se você tem uma frequência intermediária aqui, circuitos ressonantes que vão amplificar o sinal que eu quero, já depois de feita a conversão. O clássico é que nos rádios AM, a frequência intermediária seja de 455 kHz. Nos rádios de FM, a frequência intermediária é bem mais alta, 10 MHz. E é claro que o oscilador local também está com a frequência bem mais alta, da ordem de mais de 100 MHz. Né? A faixa de FM vai de 88 a 108. A Anatel pretende expandir proximamente para 76 MHz a 108. E o oscilador local, então, tem que estar acima disso. Para estar acima de 88 a 108, então ele está na ordem de centena de megahertz. Então, 10,7 megahertz acima da emissora que você quer ouvir. Então, supondo que você quer ouvir a Rádio Jornal do Brasil, FM, que ela está quase em 100 megahertz, 99,9, apenas 100 kHz abaixo de 100 megahertz, 0,1 mega abaixo. Então, se o oscilador local tem que estar 10,7 MHz acima, significa que o oscilador local teria que estar em 110,7, menos 0,1, 110,6. Então, se você quer ouvir a Rádio Jornal do Brasil com uma FI de 10,7, você quer a JB-FM em 99,9 MHz. Você põe o oscilador local, vou colocar invertido aqui, o oscilador local em 110,6. Quando subtrair o sinal da emissora de rádio, o resultado é 10,7 MHz. Então, aqui passa pelos estágios de FI, é amplificado e depois demodulado. Isso no caso de transmissão de FM. Então, os receptores de FM têm, classicamente, uma frequência intermediária de 10,7 MHz. Os receptores de AM usam 455 kHz para amplificador de frequência intermediária. Como funciona? Depois de feita a mistura dos dois sinais, do sinal que vem da emissora de rádio com o oscilador local, se o batimento é por cima, você pega o oscilador local, menos sinal de RF, dá FI. Nesse caso, então, aqui
o meu exemplo é um receptor AM. Eu vou mostrar já já aqui o demodulador AM. Então, ele passa por 3 transformadores, que o primário deles está sintonizado na frequência de 455 kHz. Então, ele é um circuito ressonante para a frequência de 455 kHz. Então, já é um primeiro filtro. Então, ele já seleciona o sinal da diferença entre oscilador local e a emissora de rádio. Significa que os outros 3 sinais, a soma dos dois, o próprio frequência do oscilador local, que está aqui no coletor do transistor, o próprio sinal da emissora de rádio, que também está aqui no transistor, eles não são amplificados. O circuito ressonante faz, então, uma primeira seleção, não é perfeita, porque todo circuito ressonante tem uma banda passante razoavelmente larga, dependendo do fator qualidade dele, por exemplo, de 10 significa, um fator de qualidade de 10, significa que 10% da frequência é a banda total passante, né? Então, de 455 kHz, se tiver um Q igual a 10, significa que de um lado até o outro da sintonia da banda passante de ressonância tem 45,5 kHz, né? Isso não é suficiente para separar bem uma emissora de rádio da outra. Elas geralmente estão próximas uma da outra, por exemplo, 20 kHz. Então, se tiver uma emissora um pouco abaixo e outra um pouco acima, elas vão interferir, você vai ouvir o som das outras 2 emissoras, provocando também batimento aqui no mixer. Então, para que isso fique melhor, então essa sintonia que é larga, uma banda passante larga aqui, ela passa por outro circuito ressonante aqui, que também tem uma largura parecida, mas aí as duas já provocam um efeito de afunilamento, e para garantir, então, uma banda bem estreita, de forma que você vai ouvir apenas a emissora que você quer ouvir, as emissoras nas laterais próximas a que você quer ouvir, elas não vão interferir, suficiente para que você não perceba isso. Então, o nível de atenuação, depois de 3 circuitos ressonantes, é tão grande para as laterais que você não percebe nada, mesmo que você abra o volume todo do receptor, você não vai perceber a presença das emissoras nas laterais. A atenuação, muitas vezes, vai a 80 dB, 90 dB de redução dos outros sinais, o que é uma quantidade absurda de redução, né? Muito grande. Muito bem. O sinal, então, que veio da emissora de rádio, passa por aqui e chega, então, até o circuito demodulador de amplitude, que é simplesmente um retificador, nada mais do que isso. Esse circuito retificador, ele separa o pico positivo e negativo. Nesse caso aqui, repara que ele só deixa passar o pico negativo. Já já eu vou explicar por que razão. É por causa do controle automático de ganho, já vou explicar por quê. Então, ele separa o pico negativo do sinal e provoca uma carga num capacitor. Esse capacitor une os picos da modulação e recupera o sinal de áudio. Eu já vou detalhar, vou apagar aqui e vou detalhar o demodulador. Muito bem. O sinal, depois que é armazenado no capacitor, aqui já tem sinal de áudio, mas tem uma amplitude muito pequena, da ordem de 100 mV, 200 mV, uma amplitude pequena demais para que você possa colocar num alto-falante, por exemplo. Num fone de ouvido, talvez, mas mesmo assim, o fone de ouvido roubaria um pouco de energia do circuito e o demodulador não funcionaria muito bem. É necessário passar por um estágio, um amplificador de áudio com um transistor, com uma impedância mais elevada. Os fones de ouvido, hoje em dia, por exemplo, fone de telefone celular, eles têm impedância de 32 ohms em cada canal, canal esquerdo e canal direito. Se você juntar os dois para ouvir o sinal em mono, ele vai cair para 16 ohms, uma resistência muito baixa, uma impedância muito baixa para ser conectada direto no demodulador.
a quantidade de energia que chega aqui é muito pequena, insuficiente para produzir uma potência que você consiga ouvir num fone de 32 ou de 16 ohms. Então, é necessário ter um estágio amplificador. Então, aqui está representado um amplificador de áudio. O controle de volume é um potenciômetro atuando como um divisor de som. Então, você aqui ajusta desde girando o cursor todo para massa, para 0 volt, até girando para cima, para máxima amplitude, aqui da ordem de 100 a 200 milivolts. Passa pelo amplificador de áudio. Aqui não está representada a tensão de alimentação dos transistores, né? E joga, então, no alto-falante. O clássico dos rádios transistorizados é usar um alto-falante de 8 ohms, exceto nos automóveis. Nos automóveis, os alto-falantes são de 4 ohms e muitas vezes até são colocados em paralelo, alto-falante de 4 ohms, para que o resultado seja de 2 ohms, para que se consiga muita potência de som a partir do rádio do carro, né? No automóvel, então, o procedimento é um pouco diferente. Eu estou falando aqui de rádios portáteis, né? Isso vale para o telefone celular também, né? Os telefones celulares têm um receptor de FM embutido neles. A maioria das pessoas até nem sabe disso. Então, é necessário baixar o aplicativo de rádio de FM para que seja ativado. Na maioria dos casos, esse aplicativo de rádio de FM já vem no pacote de aplicativos do próprio fabricante do telefone celular. Então, basta procurar nos aplicativos rádio FM e esse aplicativo, então, põe em funcionamento um circuito nesse estilo que tem dentro de todo o telefone celular. Muito raro não ter. Bem, aqui ficou faltando eu explicar por que a tensão é negativa. A tensão é negativa porque ela, quando você está recebendo um sinal de uma emissora muito forte, muito próxima ao receptor de rádio, essa intensidade que chega de radiofrequência é muito grande e isso dá uma sensação, quando você troca de uma emissora de rádio para outra, dá uma sensação de variação de volume muito grande. Uma emissora distante e uma emissora próxima. Ou uma emissora de baixa potência e uma emissora de grande potência. Quando você mudar de uma emissora para outra, você teria uma grande variação de volume no alto-falante. E isso é desconfortável para o ouvido. Então, para minimizar esse problema, criou-se o controle automático de ganho. O que é? O estágio amplificador de FI, os transistores do amplificador de frequência intermediária, eles recebem uma polarização positiva vindo da alimentação, porque é necessário, na base dos transistores, uma tensão positiva. Então, eles são polarizados para ter uma grande amplificação, geralmente de 400 a 1000 vezes de amplificação do sinal recebido aqui. Quando vem um sinal muito forte de uma emissora de rádio, o sinal produzido aqui é grande. Então, eles aproveitaram o fato de que, se você botar o diodo invertido aqui, retificando negativo, apareceria aqui uma grande tensão negativa. E essa tensão negativa, então, ela equilibra com o resistor de polarização da base, recebendo a tensão de alimentação positiva, ela equilibra com a tensão negativa. Isso reduz a polarização de base dos transistores do amplificador de FI e levam os transistores para uma região que a amplificação deles diminui. Então, veja o que acontece. Quando você sintoniza uma emissora de rádio com pequena amplitude, pequena potência, ou que está distante, o amplificador de frequência intermediária aumenta o seu ganho, a sua amplificação. Se você mudar de emissora e passar para uma emissora de rádio muito potente, o sinal recebido é muito forte, o sinal amplificado chega aqui com uma tensão muito mais alta no demodulador, gera uma tensão mais negativa aqui, e isso reduz a tensão positiva na base dos transistores. Veja, o transistor não vai receber tensão negativa vindo dali. Apenas essa tensão negativa vai fazer reduzir
a polarização positiva da base dos transistores, trazendo eles para uma região em que o ganho é menor. E isso não é perfeito, claro, mas dá um certo equilíbrio entre as diferenças de potência ou distância das emissoras de rádio. Isso pode ser experimentado muito fácil, principalmente nos rádios AM, em que você passa de uma emissora de rádio para outra e você percebe uma variação de volume, mas ela não é tão absurda quanto a variação do sinal que está chegando, justamente porque o controle automático de ganho, o CAG, ele está atuando, ele reduz a amplificação se o sinal for muito forte. O controle automático de ganho é usado em vários equipamentos. Então, nos receptores de rádio, nos receptores de TV, todo receptor de TV tem dois controles automáticos de ganho. Um no próprio sinal de radiofrequência, que entra pela antena, e outro no estágio amplificador de FI, para controlar a amplitude, e existe um outro, que é o controle automático de ganho do amplificador de cor. Então, havia, principalmente na TV analógica, uma variação muito grande do sinal que trazia a informação de cor para ser demodulada e jogar na tela do televisor. Então, essa variação de intensidade de cor provocava variações de intensidade também da saturação das cores na tela. Então, os projetistas puseram também um controle automático de ganho de cor, o CAGC, nos televisores. Os televisores antigos tinham muito desse tipo de circuito. Os televisores já com tecnologia digital, a transmissão digital, demodulação digital, então esse efeito existe também tem o efeito de controle automático de ganho, mas mais concentrado na parte de recepção do sinal, para tentar equilibrar a intensidade de sinal de cada transmissão. Então, esse é um resumo do amplificador de FI, da segunda parte do receptor de rádio, marcando bem os dois fatos, que se o batimento é por cima, então o oscilador local menos o sinal da emissora tem que dar a frequência intermediária. Se for rádio AM, a frequência intermediária é 455 kHz, se for rádio FM, a frequência intermediária é de 10,7 MHz. Esses são os pontos importantes do amplificador de FI, do detetor AM e do controle automático de ganho. Ok? Então, eu vou colocar aqui o que falta aqui, um detalhe apenas do demodulador. O sinal modulado em amplitude, quando ele chega aqui no receptor, ele está na frequência da portadora, mas ele tem uma variação de amplitude de acordo com a música ou com a voz da locução no estúdio de rádio. E a variação de amplitude, então, ela traduz o sinal da voz ou da música de quem está no estúdio. E ela provocando a variação de amplitude, ela faz com que o semiciclo positivo e negativo, os semiciclos positivos e negativos, variam de forma simétrica, né? Num caso de uma profundidade de modulação de até 100%, ele pode ir até zero e até o dobro do sinal que existia sem a modulação. Então, um sinal sem modulação, assim, por exemplo, somente a onda portadora, com amplitude constante, semiciclos iguais, positivo e negativo, e, num dado instante, um sinal senoidal provocou uma modulação. Então, o sinal de radiofrequência varia a sua amplitude até zero e até o dobro do sinal, de zero até o dobro,
se o índice de modulação for de 100%. 50%, metade da amplitude, para cima e para baixo, e assim por diante. Então, o demodulador, simplesmente, a sua forma mais simples, simplesmente é suficiente retificar esse sinal aqui. No caso do retificador negativo, para gerar também a tensão de controle automático de ganho, então, esse sinal daqui, ele apareceria dessa forma aqui. Vou tentar reproduzir aqui. Aqui foi a 100%. Aqui, quase 100%. Aqui também quase dobrou. Aqui quase zero. Aqui quase 100. E aqui. Quando é aplicado esse sinal retificado no capacitor, o capacitor carrega-se até o pico, carrega até o pico, 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 até o pico. E essa variação, então, recompõe o áudio. É claro que aqui a proporção não está correta. Basta dizer o seguinte: se esse sinal aqui tiver a frequência de 1 kHz de áudio, o sinal de áudio da emissora tiver a frequência de 1 kHz e a FI for de 455 kHz, quer dizer, 455 vezes maior, mais rápido, mais pulsos do que o próprio sinal de áudio, isso significa que num ciclo do sinal de áudio, para um ciclo do sinal de áudio de 1 kHz, tem 455 pulsos aqui de variação. Então, a amostragem é grande. Isso é a amostragem do sinal que está sendo transmitido. Significa que, para uma frequência de modulante de 1 kHz, tem 455 amostras para cada ciclo. Então, a composição na tensão do capacitor, ela é muito mais detalhada do que a que eu desenhei aqui. E quando joga, então, no amplificador de áudio, essa pequena variação de 455 kHz não é ouvida, porque o amplificador de áudio não consegue reproduzir esse tipo de sinal, a frequência muito alta. Então, ele reproduz 1 kHz, 2 kHz, 10 kHz, geralmente até 10, até 15, 20 kHz. Então, você não ouviria, de qualquer forma, essa pequena variação na frequência de 455 kHz, mas você ouviria a média dessa variação, que corresponde justamente ao sinal da emissora que veio do estúdio. Então, esse é o funcionamento do detetor de modulação, detetor de amplitude, e aqui, então, eu encerro. E eu agradeço muito a presença de vocês, a presença virtual, né? Agradeço muito a atenção, agradeço a audiência e até o próximo vídeo. Muito obrigado.